Hello, welcome back. Bom, dando continuidade agora com a explicação de going to, do uso desse futuro, né? Primeiro, os outros falamos de will, agora dando sequência no going to, retomando que nós estamos falando de intentions e plans, ou seja, de intenções e planos, né? De um futuro que você já tem premeditado na sua cabeça, que você já está planejando, né? Fizemos os 3 primeiros exemplos. Vamos agora para o quarto. He is going to see his parents tonight. Então, aqui novamente aí um plano, né? Uma intenção. Ele vai ver os seus pais à noite. Ok? Então, novamente, falando de estrutura, o is, o verbo to be, mais going to, mais o verbo normal. Ok? E, para dar continuidade, falando do uso como intenção, né? De intenção que ele veja os pais à noite. Por que eu não posso usar o will? Lembra que o will a gente não, ele é uma previsão e uma ação não premeditada. Você não se planejou para isso, né? A não ser que fosse outro contexto, a não ser que tenha sido uma decisão que a pessoa tomou na hora, e aí ela pode usar o will. I will see my parents, he will see his parents tonight. Se for uma decisão que a pessoa tomou no momento da fala. E geralmente, quando for para usar o will nesses sentidos, tem alguma coisa que vem antes que dá esse contexto para a pessoa entender. Né? Tá acontecendo uma situação e aí a pessoa fala, então vou ver meus pais hoje à noite. Né? Então, assim, geralmente, quando for para usar o will, tenha uma situação e um contexto claro que dê para vocês entenderem que é algo, uma decisão que a pessoa tomou na hora. Mas nesse caso, a pessoa já se planejou, né? Já é de intenção dela de ver os pais à noite, ok? Bom, e o último também é uma pergunta. Are you going to come to the party tomorrow? Você vai vir para a festa amanhã? Novamente, uma pergunta aí falando da intenção da pessoa, né? Se é de ir para a festa ou não, ok? Ainda mais com a palavra tomorrow aqui, que dá essa ideia também já de plano, né? Se a pessoa já está se planejando para isso ou não. Lembrando que na pergunta, o verbo to be vem antes porque ele inverte com o sujeito. E aí o restante nós mantemos iguais. O going to mais o verbo come. Ok? Bom, nós não temos nenhum exemplo aqui na forma negativa, somente afirmativa e negativa. Podemos pegar qualquer uma dessas frases e transformá-las in negative sentences, okay? So, for example, I'm going to work in a bank when I leave school. Se eu quisesse falar isso negando, né? Eu falaria I'm not going to work. Oops. Qual que é a palavrinha-chave aqui novamente? O not. Ok? Between the verb to be and going to. Tá? Podemos pegar um exemplo com he agora. Na afirmativa é he's going to see his parents tonight. Se for negando, he is not going to see his parents tonight. Lembrando que assim como o will tem a sua forma também contraída, que é won't, né? Will not quer dizer a mesma coisa que won't. Aqui também dá para a gente contrair o verbo to be, tá? No caso, usando o going to. Se eu faço he is not going to blá, 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 eu posso também contrair o is not,
ok? Posso fazer he isn't going to. Que é a sua forma contraída. Isn't é a mesma coisa que is not, ok? Mas eu coloquei aqui num quadrinho, também acredito que a forma negativa, para ficar um pouquinho mais claro também, ok? Então, assim como eu apresentei essa mesma tabela no will, é interessante vocês visualizarem essa estrutura da mesma forma com o verbo to be plus o going to, ok? Então, novamente, nós temos o sujeito, o verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. No presente, ok? Not, que marca, né, de fato, as negative sentences, a forma negativa, mais o going to e mais o verbo normal. Percebam aqui que ele não sofre uma alteração. E os complementos, ok? Então, ficaria I am not going to open the door. Então, eu não vou abrir a porta. Então, também não estamos trazendo nenhum tipo de contexto para cá. Somente o uso da estrutura na frase, ok? You are going to meet Jane tonight. Você vai encontrar a Jane à noite. He is going to be at school tomorrow. Então, ele vai estar na escola amanhã. She's not going to clean the floor. Ela não vai limpar o chão. Então, aí a forma negativa poderia também ser she isn't going to clean the floor. Lembrando que is not é a mesma coisa que isn't. Ok? It's going to be there tomorrow. Vai estar lá amanhã. They are not going to make dinner. Eles não vão fazer o jantar. E we are going to make some sandwiches. Nós vamos fazer alguns sanduíches. Bom, repetindo que aqui a gente não trouxe o contexto para saber se é no caso, a gente sabe que se estamos falando de going to, nós estamos falando de intentions e plans. A gente está falando de planos e intenções, tá? Porque às vezes as frases isoladas, a gente não fica muito claro se é uma prediction, né, se é uma spontaneous decision, no caso falando do eu, ou se já é algo planejado e de intenção, né, no caso falando de going to. Por isso que às vezes é um pouco complicado de analisar a frase solta, né, no caso aqui, como não tem nenhum texto, mas às vezes tem algumas dicas que deixa. Eu vou tentando pontuá-las, especialmente nos exercícios, que dão essas dicas de que futuro nós estamos falando, né? Mas no caso aqui, estamos pensando só em going to e como nós não montamos a estrutura dele. Então, usando o verbo to be, mais o going to e mais o verbo, ok? Lembrando que se for negativo, tem o not. Então, I am not going to open the door. No caso, por exemplo, que a gente não tem negativo, ó, no they. They are not going to make dinner. Então, colocamos o not aí para negar. Assim como is not fica isn't contraído, o are not fica aren't. Então, poderia ser they aren't going to make dinner. Seria mesmo significado, porém também na sua forma contraída. Porque are not é a mesma coisa que aren't. Is not é a mesma coisa que isn't. Desculpa a letra feia, gente. Essa canetinha às vezes é ruim de escrever. Então é só para deixar claro, nós não temos de exemplo aqui, mas caso vocês vejam por aí, porque é comum, né? A contração, ela pode estar na frase. Aqui no caso a gente está só com o uso de not, mas poderia ser aren't, ou poderia ser isn't, que é a mesma coisa, ok? And when asking a question, quando a gente faz uma pergunta, o que acontece, como eu já usei nos exemplos anteriores, nós fazemos a inversão, né?
Are you going to meet Jane tonight? Você vai encontrar a Jane hoje? Não, à noite. Is he not going to do his homework? Ele não vai fazer a lição de casa dele, né? Então, novamente, nós invertemos o sujeito com o verbo to be, né? Há essa inversão quando trata-se de uma pergunta e o uso do going to fica normal, mas o verbo não sofre alteração. É só mesmo nessa inversão do sujeito com o verbo to be quando for uma pergunta. Ou você pode fazer uma pergunta também negando alguma coisa. Is he not going to do his homework? Ele não vai fazer a lição de casa dele? Aí o not fica normal, ok? Acredito que tenha ficado claro para vocês a estrutura. É um pouquinho mais de informação do will, porque o will a gente tem o sujeito, will, e mais o verbo. Aqui a gente tem o verbo to be, o going to, que marca o futuro, e mais o verbo. Lembra que nós não podemos esquecer do verbo to be, senão não funciona o going to. Bom, para finalizar esse tópico, também tem um livro, a explicação que eu vou mostrar agora aqui para vocês no livro, para finalizar com os exemplos. Então, temos aqui immediate future. Estamos falando de going to. Então, os exemplos do primeiro é I'm going to eat it. Eu vou comer, né? Isso. Então, novamente aqui, o verbo to be, mais o going to e mais o verbo comer, que é o verbo eat. Ok? O segundo exemplo, they aren't going to travel. Então, ó, lembra que eu já antecipei essa informação de que aren't está na forma contraída, é a mesma coisa que are not. Então, aqui a gente tem um exemplo na forma negativa. Eles não vão viajar. Então, já é algo planejado aí, de que eles sabem que eles não vão viajar. Lembra também que poderia ser they are not going to travel. Porém, aqui está o verbo to be na sua contração. They aren't going to travel. Então, novamente, o verbo to be, né, na sua forma negativa, mais o going to e mais o verbo viajar, que é travel. O próximo e último exemplo é uma pergunta na forma interrogativa, né? Are you going to dance? Você vai dançar? Novamente aqui a inversão do sujeito com o verbo to be, né? Mais going to e mais o verbo dançar, que é dance. Então, como que é a estrutura também que nós acabamos de ver naquela tabela que eu mostrei no slide? O verbo to be mais o going to mais o verbo, ok? E os usos, quando a gente fala de intenções, que são intentions, que eu coloquei também lá no slide, né? Então, where are you going to have breakfast? Onde você vai tomar café da manhã? Então, aí, novamente, falando de uma intenção, né? De algo que você queira fazer. Como é uma pergunta, tem essa inversão aqui do verbo to be com o sujeito, tá? E número 2, ações premeditadas. Então, se no simple future, que é o will, são ações não premeditadas, ou seja, uma previsão, a gente fala de predictions, aqui as ações são premeditadas. Look at those dark clouds, it's going to rain. Então, além de intentions e plans, tem, por exemplo, essa parte que ele é um futuro mais premeditado, porque, ó, olhe para as nuvens escuras, vai chover mais tarde, né? Então, assim, tem uma evidência de que isso realmente vai acontecer. Que não deixa também de ter a ideia de algo mais, de não ser prediction, de não ser previsão,
mas de ser uma coisa mais factual, né? Então, eu acho que premeditada, planejada e próprio intencional combina bastante com a ideia do, vamos voltar aqui, com a ideia de going to, né? Então, eles são diferentes nesse sentido. Enquanto o will trabalha com questão de previsão, né? Coisas faladas na hora, no momento da fala, né? Decisões espontâneas. O going to ele já é mais premeditado, né? As ações são premeditadas porque elas são planejadas e elas têm uma intenção que aquilo aconteça. Acho que é a forma mais clara de colocar os dois. Porém, no próximo bloco, eu tenho um último slide que a gente vai destrinchar aqui, que é Things to Remember, coisas para vocês lembrarem, que acredito que fique mais fácil diferenciar um do outro. Ok? See you soon.